Sabe? É uma verdade um pouco amarga, mas que precisamos olhar de frente, muitos de nós. À medida que os anos passam, começamos a pensar mais e mais na dependência. E para muitos homens da nossa idade, o primeiro pensamento, quase que automático, é: meus filhos vão cuidar de mim. É um pensamento natural, carregado de amor, sim, mas também de uma dose de esperança que, se não for bem fundamentada, pode se tornar uma armadilha. Já parou para pensar no peso que isso pode colocar nos ombros deles? Ou em como isso pode tirar a sua própria autonomia e a sua dignidade, que você tanto preza? A dolorosa realidade é que a vida dos nossos filhos é complexa, cheia de desafios próprios, carreira, família, responsabilidades financeiras, e esperar que eles absorvam totalmente as nossas necessidades, sem que tenhamos feito a nossa parte, é, no mínimo, um engano. É aí que reside o nosso segredo, a nossa libertação. Não é sobre afastar-se dos filhos, de forma alguma, mas sim sobre construir uma vida tão sólida e independente que a ajuda deles se torne um bônus, e não uma necessidade desesperada. Neste vídeo, vamos desvendar 8 pilares essenciais que você, como homem maduro, pode e deve construir para si mesmo, para garantir a sua tranquilidade, a sua liberdade e a sua felicidade. Sem depender tolamente dos outros, prepare-se para descobertas que vão mudar a sua perspectiva. Assista até o final, pois há algo que o irá surpreender e talvez até inspirar a uma nova forma de viver. Vamos começar com o primeiro pilar fundamental. Aquele que muitas vezes é a base para todos os outros, a sua própria segurança financeira. Olhe, eu sei que falar de dinheiro pode parecer aborrecido, ou talvez até constrangedor para alguns. Mas a verdade é que ter as suas finanças em ordem é um dos maiores atos de amor própria e de responsabilidade que pode ter. Imagine a liberdade de não ter que pedir ajuda para as contas do mês, para um medicamento ou para um imprevisto. Essa liberdade não tem preço. Quando não temos os nossos recursos garantidos, cada despesa, por mais pequena que seja, pode tornar-se uma fonte de ansiedade. E acabamos por, consciente ou inconscientemente, projetar essa preocupação nos nossos filhos. Eles já têm as suas próprias famílias, as suas hipotecas, as suas contas a pagar. Não se trata de falta de amor da parte deles, mas sim de uma realidade prática. Ter a sua segurança financeira significa ter um fundo de emergência. Mesmo que pequeno, significa ter um plano para as suas despesas mensais. Significa, talvez, ter pensado na sua reforma de forma mais ativa. Mesmo que seja apenas para complementar a pensão, como fazer isso? Primeiro, seja brutalmente honesto consigo mesmo sobre onde o seu dinheiro vai. Anote tudo, desde o café na pastelaria da esquina até as contas de luz e água. Parece básico, eu sei, mas muitos de nós nunca fazemos isso de verdade. Depois, veja onde pode cortar gastos desnecessários, aquela subscrição que você mal usa, o excesso de idas a restaurantes caros. Pequenas mudanças podem somar-se. Em segundo lugar, se tem alguma poupança, por menor que seja, procure aconselhamento. Não precisa ser um especialista em bolsa de valores, mas um bom gestor financeiro pode ajudá-lo a fazer o seu dinheiro render um pouco mais, ou pelo menos a protegê-lo da inflação. Pense que é como cuidar do seu jardim. Você investe tempo e esforço para colher os frutos mais tarde. Por último, mas não menos importante, evite novas dívidas. Se puder, livre-se das existentes. Cartões de crédito e empréstimos podem ser uma bola de neve que tira a sua paz e a sua independência. Lembre-se, o objetivo aqui
não é ficar rico, mas sim ter a tranquilidade de saber que consegue gerir a sua vida sem depender do cheque dos filhos. É sobre manter a sua dignidade e a sua autonomia. Agora, vamos para o segundo pilar, que está intrinsecamente ligado ao primeiro e talvez seja ainda mais vital para a sua autonomia, a sua saúde como prioridade máxima. De que adianta ter dinheiro no banco se o seu corpo não o acompanha nas pequenas coisas do dia a dia? A verdade é que, à medida que envelhecemos, a nossa saúde torna-se o nosso maior patrimônio. É ela que nos permite continuar a fazer o que gostamos, a passear, a estar com quem amamos e a não ser um peso para ninguém quando a nossa saúde falha. Não apenas sofremos fisicamente, mas a dependência aumenta drasticamente. Precisamos de ajuda para ir ao médico, para os cuidados básicos, para preparar as refeições. E quem é que normalmente acaba por assumir essa responsabilidade? Sim, os nossos filhos, mais uma vez, não por falta de amor, mas por uma realidade que impõe essa necessidade. Mas se você se dedica proativamente à sua saúde, está a investir em si mesmo e na sua independência futura. O que isso significa na prática? Significa, em primeiro lugar, consultas médicas regulares. Não espere a dor ou o sintoma aparecer para ir ao médico. Faça exames de rotina. Siga as recomendações do seu médico de família em Portugal. Temos um sistema de saúde acessível. Use-o. Significa também prestar atenção ao que come. A nossa culinária portuguesa é rica e deliciosa, mas nem sempre a mais saudável em grandes quantidades. Que tal trocar alguns dos fritos por mais grelhados, mais legumes frescos, mais fruta, comer menos processados e menos açúcares? Pense na dieta mediterrânica, que é a nossa base azeite, peixe, vegetais, leguminosas. É uma dieta que contribui para a longevidade e para a prevenção de muitas doenças crônicas. E claro, o movimento não precisa correr uma maratona, mas caminhar todos os dias faz milagres. Uma boa caminhada ao final da tarde, um passeio no parque, ou mesmo alguns exercícios simples em casa, como alongamentos ou agachamentos leves. O importante é manter o corpo ativo. A inatividade é uma das maiores inimigas da nossa independência. E não se esqueça da sua saúde mental. Leia. Resolva palavras cruzadas. Aprenda algo novo. Mantenha o cérebro ativo. Converse com amigos. Evite o isolamento. A mente sã num corpo são não é apenas um ditado antigo. É uma realidade que garante a sua liberdade e autonomia por muito mais tempo. Agora que discutimos a importância da sua segurança financeira e da sua saúde proativa, vamos avançar para o próximo pilar, que é sobre a riqueza das suas relações fora do núcleo familiar mais imediato. FAI. Continuando a nossa conversa sobre a construção de uma vida plena e independente, passamos agora para o terceiro pilar, uma rede de amizades forte e diversificada. Muitas vezes, à medida que envelhecemos, as nossas amizades parecem diminuir, seja porque os amigos se mudam, ou porque a vida os leva por outros caminhos, ou porque, infelizmente, alguns já não estão mais entre nós, e é fácil cair na rotina de depender quase exclusivamente dos filhos para a companhia e o convívio. Mas isso pode ser um erro. Os seus filhos têm as suas próprias vidas, os seus próprios círculos sociais. Eles querem passar tempo consigo. Sim, mas não podem ser a sua única fonte de interação social. Ter amigos da sua idade, com interesses semelhantes, é como ter um porto seguro fora da sua família. São pessoas com quem pode partilhar experiências, rir, desabafar, e que o compreendem de uma forma diferente da sua família.
O isolamento social é um inimigo silencioso da nossa saúde mental e física, e a solidão pode ser tão prejudicial quanto fumar. Como construir ou reconstruir essa rede? Comece por pequenos passos. Visite um café ou uma pastelaria que você goste. E tente ser um frequentador assíduo. Comece a reconhecer rostos, a cumprimentar. Muitas amizades começam assim, com um simples bom dia. Participe em atividades do seu interesse. Existem grupos de caminhada, clubes de leitura, aulas de dança de salão ou de ginástica em centros comunitários em Portugal. Muitas autarquias oferecem atividades para sêniores. Vá a um arraial popular, a uma festa da aldeia, a um mercado local. Veja as pessoas, converse, troque uma palavra, seja você o primeiro a sorrir. Velhas amizades podem ser reavivadas com um telefonema inesperado, um convite para um café. Não tenha medo de estender a mão. Lembre-se que ter uma rede de apoio social robusta significa ter com quem partilhar um desabafo. Pedir um pequeno favor quando precisa, ou simplesmente ter alguém para um copo de vinho ou uma bifana ao fim do dia. Essa independência social alivia muito a pressão sobre os seus filhos e enriquece enormemente a sua própria vida. Seguindo em frente. O quarto pilar é abraçar novos interesses e habilidades. A ideia de que, em cavalo velho, não se muda a ferradura é um mito perigoso para a nossa mente. Pelo contrário, manter o cérebro ativo, aprendendo e explorando coisas novas, é fundamental para a nossa agilidade mental, para a nossa criatividade e para o nosso sentido de propósito. Quando paramos de aprender, de desafiar-nos, a vida pode tornar-se monótona e começamos a depender dos outros para nos entreter ou para nos dar um sentido. Mas a sua vida é sua, e a curiosidade é uma chama que deve ser mantida acesa. Que tal aprender a tocar um instrumento musical que sempre sonhou, uma guitarra portuguesa? Quem sabe, ou matricular-se num curso de línguas, talvez para poder conversar com mais gente quando viaja, ou até com os turistas que visitam a sua terra. Ou então, dedicar-se à jardinagem e ver as suas plantas crescerem, cuidar de uma horta e colher os seus próprios produtos. As possibilidades são infinitas. Pode ser algo tão simples como aprender a cozinhar uma receita nova e desafiadora, daquelas que as nossas avós faziam, ou dedicar-se à fotografia, a pintar, ou até a aprender a usar melhor o seu telemóvel para fazer videochamadas com os netos ou para pesquisar coisas no Google. O importante é escolher algo que o apaixone, que o desafie de forma positiva. Não se preocupe em ser o melhor. O importante é o processo de aprendizagem, a satisfação de adquirir uma nova habilidade. Essa dedicação a novos interesses mantém a sua mente jovem, a sua vida vibrante e cheia de significado, e reduz a necessidade de que os outros o entretenham. É uma forma de autossuficiência emocional e intelectual que o liberta para viver a sua vida ao máximo, sem depender da rotina ou da agenda dos seus filhos para preencher o seu tempo. E agora, o quinto pilar, que é a espinha dorsal de uma vida com propósito, encontrar um propósito que o impulsione, a aposentadoria. Para muitos, pode significar o fim de uma rotina, de uma identidade ligada ao trabalho. E se não houver algo para preencher esse vazio, a vida pode parecer perder o sentido. A verdade é que, mesmo que os seus filhos o adorem e o incluam em tudo, eles não podem dar-lhe um propósito para a sua vida. Essa é uma busca sua. A íntima é profundamente pessoal. Um propósito não precisa ser grandioso. Não precisa mudar o mundo. Pode ser algo simples, mas que o faça sentir útil.
valorizado e engajado. Pode ser cuidar dos seus netos em alguns dias da semana. Sim, mas de uma forma que seja uma alegria e não uma obrigação, ou a única coisa que faz. Pode ser dedicar-se a uma causa social que sempre o tocou, como o voluntariado em uma instituição de caridade, na sua paróquia, ou num banco alimentar, ou talvez partilhar o seu conhecimento e experiência. Se foi um bom carpinteiro, mecânico ou professor. Que tal oferecer-se para ensinar ou guiar jovens aprendizes? É uma forma de deixar um legado, de se sentir útil e de se manter ativo. Pode ser um projeto pessoal, como escrever as suas memórias para a sua família, ou talvez plantar uma árvore e vê-la crescer. O importante é ter algo para se levantar de manhã, algo que o excite, que o desafie, que o faça sentir que a sua presença no mundo faz diferença. Quando temos um propósito claro, somos movidos por uma energia interna, uma paixão que nos impede de cair na apatia e na dependência dos outros para nos dar um rumo. É essa chama interior que o manterá independente e feliz, agora que mergulhamos nos pilares da sua rede social, dos seus novos interesses e do seu propósito. Vamos para o próximo aspecto crucial da sua autonomia e paz de espírito. Chegamos agora ao 6º pilar, um que muitos evitam ou adiam, mas que é fundamental para a sua tranquilidade e para a paz de espírito dos seus filhos, ter os seus documentos e o seu legado organizados. A ideia de lidar com papéis, com testamentos ou com aspectos legais da velhice pode ser desconfortável, mas é um ato de grande responsabilidade e de carinho pela sua família. Imagine a confusão, as discussões e as dificuldades que podem surgir se, de repente, algo acontecer e os seus filhos não souberem onde estão os seus documentos importantes, as suas contas bancárias, as suas vontades ou as suas dívidas. Não é sobre pensar no pior, mas sim sobre preparar o melhor cenário possível para que a sua vida continue a correr sem sobressaltos e para que as suas vontades sejam respeitadas. Ter um testamento, por exemplo, não é apenas para os ricos, é uma ferramenta essencial para garantir que os seus bens sejam distribuídos de acordo com os seus desejos, evitando conflitos e burocracias para os seus herdeiros. Já pensou em designar alguém de confiança para tomar decisões financeiras ou de saúde por si? Caso um dia não consiga fazê-lo, é o que chamamos de procuração ou de diretiva antecipada de vontade, testamento vital. Isso evita que os seus filhos tenham que adivinhar o que você queria, ou que tenham que passar por processos legais morosos e caros para terem autoridade para o ajudar. Organize todos os seus documentos importantes, certidões de nascimento e casamento, contratos de imóveis, apólices de seguros, extratos bancários, documentos de viaturas e, claro, o seu cartão de cidadão. Mantenha-os num local seguro e certifique-se de que pelo menos uma pessoa de confiança, que pode ser um dos seus filhos, saiba onde encontrá-los. Ter tudo em ordem não só lhe dá paz de espírito, mas também demonstra respeito pelos seus filhos, pois alivia-os de um enorme fardo em momentos de vulnerabilidade. É mais um passo para garantir que a sua autonomia e as suas vontades sejam preservadas. Mesmo na sua ausência, o 7º pilar é sobre o seu espaço mais íntimo e pessoal, ter um lar que cuida de você. Pense na sua casa não apenas como um teto sobre a sua cabeça, mas como um refúgio seguro que promove a sua independência, à medida que envelhecemos. Pequenos obstáculos na casa podem tornar-se grandes perigos. Tapetes escorregadios, iluminação fraca,
degraus sem corrimão, uma queda em casa pode ter consequências devastadoras, levando à hospitalização e, inevitavelmente, a uma maior dependência dos filhos para os cuidados diários. Prevenir é sempre melhor do que remediar. Por isso, investir na segurança e na funcionalidade da sua casa é um investimento na sua própria autonomia e na sua qualidade de vida. Que tal começar por pequenas adaptações? Instale barras de apoio na casa de banho, perto da sanita e dentro do chuveiro. São discretas, mas podem ser um salva-vidas. Certifique-se de que a iluminação é adequada em todas as divisões, especialmente nos corredores e escadas. Adicione sensores de movimento para luzes noturnas, se necessário. Livre-se de tapetes que possam escorregar ou que não estejam bem fixos. Mantenha os caminhos livres de obstáculos, como fios soltos ou móveis mal posicionados. Pense também na acessibilidade. Se tem degraus na entrada, por exemplo, será que uma pequena rampa ou corrimão extra seria útil? Poderá haver apoios ou subsídios para estas adaptações. Informe-se na sua junta de freguesia ou câmara municipal. A cozinha e o quarto também merecem atenção. Verifique se os objetos que usa com frequência estão a uma altura fácil de alcançar, sem necessidade de esticar-se ou usar bancos instáveis. Ter uma cadeira firme ao lado da cama para se vestir pode ser mais seguro do que tentar fazê-lo de pé. Ao cuidar do seu lar desta forma, está a criar um ambiente que o protege, que lhe dá confiança para se mover livremente e que minimiza os riscos de acidentes, garantindo que pode continuar a viver na sua casa com dignidade e independência, sem ter que recorrer aos seus filhos por cada pequena necessidade. Por fim, o oitavo e último pilar, mas não menos importante, a sua conexão com o mundo exterior. No passado, muitas vezes dependíamos dos nossos filhos ou netos para nos manterem a par das novidades, para nos ajudarem com a tecnologia ou para nos levarem a algum lado. Mas hoje, o mundo está ao alcance dos seus dedos. Aprender a usar as novas tecnologias, mesmo que pareça um bicho de 7 cabeças no início, é um portal para uma independência incrível. Imagine poder fazer uma videochamada com um neto que vive longe, sem precisar que alguém configure o computador para si, ou consultar as notícias, o tempo, ou até fazer compras online sem ter que sair de casa. Muitos idosos em Portugal estão a aprender a usar smartphones e tablets e a descobrir um mundo novo. Existem cursos gratuitos e aulas de alfabetização digital em centros cívicos, associações de idosos e bibliotecas. Não tenha vergonha de pedir ajuda para começar. Mas depois, esforce-se para aprender por si mesmo. Para além da tecnologia, manter-se conectado com o mundo significa estar a par do que se passa na sua comunidade, no seu país e no mundo. Leia o jornal. Veja os noticiários, ouça a rádio, participe em grupos de discussão, seja online ou presenciais. Visite museus, exposições, feiras de artesanato. O mundo continua a girar. E você deve girar com ele. Essa conexão com o exterior não só o mantém informado e com a mente alerta, como também combate o isolamento social, que é um dos maiores flagelos da velhice. Quando você tem os seus próprios meios de se informar, de se comunicar e de se entreter, a sua dependência dos filhos para essas funções diminui drasticamente, libertando-os e a si mesmo para uma relação mais leve e genuína, baseada no amor e na escolha, e não na necessidade. Recapitulando tudo o que conversamos, vimos que a verdadeira liberdade e a dignidade na nossa idade não se encontram em transferir a nossa responsabilidade para os ombros dos nossos filhos, mas sim
em construir uma vida sólida, com pilares que nos sustentam. Falamos da importância de ter a sua segurança financeira organizada, de tornar a sua saúde a sua prioridade máxima e de cuidar dela proativamente, de cultivar uma rede de amizades vibrante e diversa, que vá além da família imediata. Exploramos a paixão de abraçar novos interesses e habilidades, mantendo a mente ativa e o espírito jovem, e de encontrar um propósito que o impulsione, que lhe dê um sentido para cada novo dia. Vimos a serenidade que advém de ter os seus documentos e o seu legado organizados, assegurando que as suas vontades sejam respeitadas e aliviando a carga sobre os seus entes queridos. E, claro, a sabedoria de ter um lar que realmente cuida de si, adaptado para a sua segurança e conforto, e a vitalidade de se manter conectado com o mundo exterior, aproveitando as novas tecnologias e participando ativamente na vida que o rodeia. Lembre-se, cada uma destas áreas é um investimento em si mesmo, na sua autonomia e na sua felicidade. Não se trata de uma corrida, mas de uma jornada contínua. Pequenas mudanças feitas hoje podem fazer uma diferença enorme amanhã, transformando a sua vida e a forma como seus filhos se relacionam consigo. De uma dependência imposta para um convívio de escolha e de puro afeto. É um caminho para se tornar um exemplo de força, de sabedoria e de liberdade, inspirando não só os seus filhos, mas também os seus netos. Se este vídeo o fez refletir, se alguma destas ideias ressoou consigo, deixe-nos um comentário. Partilhe as suas experiências, os seus desafios ou as suas vitórias. A sua história pode ser a inspiração que alguém precisa. Se gostou do que viu e ouviu, por favor, dê um like no vídeo. Isso ajuda-nos a chegar a mais pessoas que podem beneficiar destas mensagens. E se ainda não o fez, subscreva o nosso canal. Temos sempre mais conteúdo pensado para si, para o ajudar a viver a sua melhor vida em todas as idades. Não se deixe abater pela ideia de que a idade traz apenas dependência. Você tem o poder de escrever a sua própria história, de manter a sua autonomia e de viver com plenitude. Viva a sua melhor vida em cada idade, com dignidade, alegria e a liberdade de ser quem você é.